Olá pessoal, bom dia, espero que todos estejam bem. Estamos aqui reunidos hoje para mais uma formação pela Diretoria de Ensino da região de Itaquaquecetuba. Espero que seja uma boa formação para todos nós, né? Que nós esperamos. Em primeiro lugar, queremos agradecer a dirigente Dona Núbia, né, Ferreira de Melo, depois a nossa diretora de núcleo pedagógico, Roseli Alves, agradecer ao meu amigo aqui, né, meu companheiro aí de trabalho, Donizete, e eu, Elisângela, que vocês já estão aí acostumadinhos a ver com vocês aí nas terças-feiras, né? Obrigado, Elisângela, obrigado por iniciar aqui mais uma TPC de Humanas da nossa diretoria da região de Itaquá, que também engloba Poá. Gostaria de mandar um abraço especial a todos os professores de Geografia, História, Sociologia e Filosofia. Professores, estamos juntos. Agradecer a Núbia, nossa dirigente, a Roseli, a todos os nossos colegas aqui da diretoria que tem nos apoiado muito, nossos colegas PCNPs e nossos supervisores também. Sim, bem lembrado, Donizete. Agradecer aos nossos companheiros de trabalho aí, né, que estamos todos os dias juntos e estamos sempre tentando organizar aí os materiais, né, com a colaboração dos colegas para uma melhor formação aí com todos vocês. É isso aí, pessoal. Então, para dar sequência ao nosso trabalho de ATPC, iniciaremos com a pauta, com uma reflexão, uma indicação literária, uma interação. Também teremos um estudo sobre o SAEB, né, a Prova Brasil e o IDEB, os tipos de avaliação, que sabemos que são vários, e as metas de qualidade e cálculo do IDEB. Além disso, teremos uma consulta da plataforma do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, como um documento orientador também, e a Eli vai concluir aqui a nossa pauta. Então, na nossa TPC de hoje, que nós vamos falar de um estudo aí relacionado ao SAEB, né? Nós vamos trazer ainda a matriz de habilidades de ciências humanas para estarmos analisando juntos aí, a relação dos eixos do conhecimento da matriz de referência do SAEB, né? Com os resultados da plataforma CAED. Então, nós vamos fazer hoje um movimento aí analisando o IDEB, o SAEB e a plataforma CAED também. Né? Às vezes algum professor ainda não tem propriedade, assim, ainda não consegue mexer na plataforma ainda, né, como deveria. Então hoje a gente vai estar dando uma auxiliada, tá dando uma reforçada aí como vocês fazem, qual é o caminho para chegar até lá. Vamos também fazer uma consulta da AP2, né, como estudo de caso de geografia, e uma consulta da AP3 também, né, Tony? Sim, inclusive da AP3, de história, né? Isso. Aí nós vamos analisar aí nos casos de história e geografia, tá? Uma interação com o caderno de atividades da Provinha Brasil. Finalização, nossos agradecimentos e as referências. Bora dar sequência? Bora. Como objetivo, nós iremos refletir sobre as diferentes formas de avaliação, levar em consideração o SAEB como medidor de desempenho da educação nacional e instrumento de apoio pedagógico, consultar e pesquisar o IDEB como estudo de caso e a plataforma CAED como parâmetro de mensuração das habilidades estruturantes, que são as habilidades essenciais. Também iremos analisar a matriz de referência do SAEB, de Ciências Humanas. Além disso, iremos refletir sobre os eixos de conhecimento e eixos cognitivos em diferentes habilidades. Certo? Então, esses são os nossos objetivos. Gostaria de passar a palavra para a Eli. A gente está aqui passando o PPT, a gente está revezando aqui para a gente falar e a gente alterar o material.
É isso aí, pessoal. Em seguida, nós teremos aí na nossa pauta a nossa reflexão. Você passa, Doni, também, por favor? Como reflexão hoje, né, geralmente nós trazemos uma leitura de leite. Mas hoje nós resolvemos, como nós estamos falando sobre avaliação, a gente resolveu trazer uma professora, né, uma educadora, que está na educação já há 45 anos. Ela atuou muito como professora e coordenadora pedagógica em diferentes níveis aí de ensino, tanto no ensino público quanto no particular, né? Atualmente ela é diretora de uma editora muito premiada aí, e ela vai trazer uma frase importante aí para nós, né? Ela fala assim: a avaliação escolar hoje só faz sentido se tiver o intuito de buscar caminhos para a melhoria da aprendizagem, né? E essa educadora é a Jussara Hoffmann, né? Ela defende que a importância da avaliação mediadora, ela não deve ser de nenhum modo para defender fundamentos exatos bem definidos. Ela vai falar que avaliar envolve valor, e valor envolve gente, né? Envolve pessoa. Ainda propõe a realização de uma avaliação na perspectiva de uma construção de duas premissas fundamentais, que é a confiança na possibilidade do aluno de construir as suas próprias verdades e a valorização das suas manifestações e dos seus interesses. Então, a Jussara Hoffmann, ela vem trazer aí para a gente um pouquinho, né, o seu olhar aí como educadora, como coordenadora pedagógica, da avaliação em si, né? Se vocês quiserem dar mais uma pesquisadinha sobre elas, vale bastante a pena, né? E ela é muito indicada cá em concursos públicos. É legal dar uma olhada na posição aí da Jussara Hoffmann quanto à avaliação escolar. Pode passar, por favor, Doni? Então, pessoal, continuando com a nossa formação de hoje, trouxemos como indicação literária hoje um livro, né, que veio com alguns livros da trilha antirracista, né? Acredito que os professores já conheçam aí, e veio em PDF, todos os livros, se eu não me engano, são 52 volumes, né? 52 livros que vieram. Eles têm PDF e tem os livros físicos também, que o professor pode estar levando para a sala de aula para estar trabalhando com o aluno, né? Lembrando que, apesar de nós estarmos em novembro e estar trazendo essa indicação, não trouxemos antes por falta de oportunidade, mas é um tema que deve ser tratado durante todo o ano letivo e a todo momento com os nossos alunos, né? Deve ser conversado, dialogado, são assuntos, assim, pautas urgentes, né? Que precisam ser conversadas em sala de aula todo o tempo, sempre que necessário e sempre que possível. Aí o que nós trouxemos hoje? Eu trouxe esse, Martin e Rosa, que fala um pouco sobre a luta, né, de Martin Luther King e Rosa Parks, unidos pela igualdade. As autoras são a Rafaele Freire e o Zaú. Aí se você for aqui no finalzinho, ó, ele traz aqui, como a nossa aqui é muito corrido, né, a nossa pauta, aqui no final traz um pouquinho sobre a autora e o ilustrador, que é o Zaú, onde eles nasceram, traz um pouquinho da história deles, tá? Se vocês quiserem estar dando uma olhadinha. Aí eu separei aqui um trechinho só para estar lendo para vocês, ó. É um livro que vale muito a pena, ele é bem ilustrado, até para você trabalhar com um aluno assim, para chamar atenção, né, pelas imagens, é bastante importante. Eu vou ler um trecho bem rapidamente, só para instigar a vontade de vocês aí de ler. Rosa e Martin venceram a primeira batalha, mas resta ainda muito a fazer pela igualdade de negros e brancos em solo americano. O discurso que Martin Luther King pronuncia diante do Memorial Lincoln, em Washington, no dia 28 de agosto de 1963, ficou gravado em todas as memórias. I have a dream. Eu tenho um sonho. Eu sonho que um dia, sobre as colinas vermelhas da Geórgia, os filhos de antigos escravos e os filhos de antigos donos de escravos poderão sentar-se juntos à mesa da fraternidade. Sonho que meus 4 filhos viverão um dia num país onde não serão julgados pela cor da sua pele, e sim pelo valor do seu caráter. Por toda a vida, Martin continuou a lutar, pregando sempre a não violência e a desobediência civil. Mas a sua vida foi breve. No dia 4 de abril de 68, aos 39 anos,
foi assassinado por um segregacionista branco durante a realização de um comício em Mênfis. Uma grande comoção tomou conta do país e as manifestações de revolta foram severamente reprimidas. Rosa prosseguiu na luta pela igualdade dos direitos entre negros e brancos por toda a sua longa vida. Nos dias posteriores à sua morte, em 2005, era possível ler, nos bancos da frente de todos os ônibus de Montgomery, os seguintes dizeres: a empresa de ônibus rende homenagem à mulher que se manteve de pé ao permanecer sentada. Então, assim, a Rosa Parks foi uma mulher que fez uma resistência num momento na cidade de Montgomery, onde quando se entrava um branco dentro do ônibus, o negro tinha automaticamente que levantar e dar o lugar a ele, né? Independente se estava sentado antes ou não. Então, ela vai reivindicar essa luta, né? Sobre a participação aí no meio civil, lutando contra o racismo, no momento que os Estados Unidos estava ali definindo, né? Definindo não, na verdade já tinha bem definido, né, o papel do negro e do branco dentro da sociedade estadunidense, né? E o Martin Luther King é bem conhecido também. Achei legal, não posso me aprofundar mais, dá vontade de ler todo para vocês, né? Mas fica aí a indicação literária, lembrando que nós temos todos os materiais disponíveis, foram mandados para a escola, né, pela SEDUC, e está tudo disponível para o professor trabalhar com o seu aluno em sala de aula. Espero que vocês tenham gostado da indicação. Obrigado, Elisângela. Ótima indicação aí, até por um momento tão importante, não só porque é novembro, né? E também por conta dessa trilha que, além de ser antirracista, ela traz aí muitas reflexões, né, muitos estudos, porque a gente precisa resgatar a história justamente para não repetir o que já foi feito. Exato. Que a humanidade já presenciou com tantas coisas que não podemos nos orgulhar. Sim, né? Então, assim, o ser humano trouxe essa questão de racismo numa construção distorcida da realidade, dos interesses, e que hoje a gente luta, infelizmente a gente ainda luta por essa questão, mas a gente vai conseguir superar, a gente vai conseguir fazer com que a nossa sociedade, em alguns lugares, as sociedades transcenderam essas questões, né, e não precisam mais disso. Às vezes incomoda um ou outro, mas a gente tem que resgatar, porque a história serve para isso, para resgatar os fatos e os que a gente não pode repetir, né? Porque a gente precisa aprender com os nossos erros. Então, assim, a história precisa ser relida, lida e reinterpretada, né? A história, ela tem esse papel mesmo de fazer esse resgate das falas e dar lugar, né, às pessoas de fala, né? Porque não adianta eu contar uma história de um negro sendo falado por um branco, né? Ele precisa ter propriedade de fala para falar sobre o que ele passou, sobre o que ele sofreu. Por isso que é importante a gente estar levando essa discussão para a sala de aula, né? Para o aluno ele ter esse saber que esses representaram eles em todos os momentos da história. Em cada momento tem os seus representantes, né? Exatamente. Que a gente fala tanto de cultuar heróis na história, só os homens brancos que têm valor, né? Não, todos temos valor e a história tem que ser contada por todos que fizeram parte dela, Sim, todos os sujeitos históricos. Ela precisa ser relida também, porque a gente sabe que o ser humano, ele, desde a antiguidade, ele classifica, ele julga, ele avalia, né? É natural, né? E não é de hoje. Lá da antiguidade, quando os egípcios começaram a medir lavoura, começaram a registrar espaços de terra, a caneta foi tendo um peso maior, né? Hoje em dia a gente tem aí um peso das legislações, né? Da cultura sendo remodelada a cada canetada, né? De juízes, de homens da lei, né? E que a gente precisa fazer parte dessa democracia. Então, com isso, pessoal, a gente trouxe aqui uma breve indicação literária, né? A gente
poderia se aprofundar mais nessas indicações, mas a gente tem aqui mais um objetivo e traremos aqui uma interação, que é uma simples questão. Gostaria que ele lesse para nós? Sim, claro, Doni. Então, assim, como nós vamos tratar hoje, né, sobre uma avaliação externa, né, que será feita por todos os nossos alunos aí neste período agora, de novembro até o comecinho de dezembro, que mais ou menos aí a gente tem essas datas não estabelecidas, mas a gente sabe que vai acontecer entre novembro e dezembro essa avaliação do SAEB, né? E logo em seguida nós teremos a avaliação do SARESP também. São duas avaliações externas que medem a qualidade aí a partir, né, dos resultados aí do ensino-aprendizagem dos nossos alunos aí no cotidiano. Então, a gente vai ver um pouquinho como é que são feitas essas medidas, né? E para a gente começar, nós gostaríamos de abrir com vocês aí uma interação aí de uns 3 minutinhos com essa pergunta. Como a avaliação pode ser utilizada como forma de aprendizagem? Então, aí vocês respondam essa questão. Então, como a avaliação pode ser utilizada como forma de aprendizagem? 3 minutinhos para interação no chat. Muito bem, pessoal. Gostamos muito da interação de vocês e estamos aqui no chat acompanhando cada menção. Nem sempre dá para responder a todos, mas estamos aqui nesse momento compartilhando, né, ideias sobre as colocações de vocês. Diferentes professores, gostaríamos de agradecer todas as interações e participações de vocês. Realmente,
a avaliação ela pode e deve ser usada como um instrumento de aprendizagem, uma vez que o olhar de avaliação do professor é um olhar de construção, é um olhar não de julgamento, e sim de auxiliar, né? A gente só está ali avaliando para dar uma devolutiva, para dar um feedback, sobretudo, e muitas vezes nas provas bimestrais a gente traz lá, ao menos a resolução daquelas questões, para o aluno saber, para o estudante saber por que ele errou aquela alternativa, ou por que ele errou aquela atividade, né? Por que ele poderia ter feito de outro jeito. A gente sabe que tem alguns distratores quando se trata em questão de múltipla escolha, né, Lisângela? E falando de múltipla escolha, falando de distratores, a gente tem aqui o objetivo da nossa ATPC de hoje, né, que é um estudo sobre o SAEB na nossa área de humanos. Isso. Certo, Lisângela? E gostaria que você trouxesse brevemente aqui o que é o SAEB. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o SAEB, né? O SAEB, Sistema de Avaliação da Educação Básica, né? É um conjunto de avaliações externas em larga escala que permite ao INEP realizar um diagnóstico da educação básica brasileira e de fatores que podem interferir no desempenho dos nossos estudantes. Por meio de testes e questionários aplicados a cada 2 anos na rede pública e em uma amostra na rede privada. O SAEB reflete os níveis de aprendizagem demonstrados pelos estudantes avaliados, explicando esses resultados a partir de uma série de informações contextuais. Então, o SAEB, na verdade, ele realiza como se fosse um diagnóstico, né, Doni, da educação básica no nosso país, né? Exatamente. É um instituto importante, porque ele traz em larga escala uma amostra de como que está o ensino em nível nacional, Isso. Que também pode ser levado a internacional também, porque o INEP ele traz informações, por exemplo, para o PISA, mensurar o nível, inclusive o nível de proficiência em língua portuguesa e matemática, e trazer ali o ranking, né? Porque a gente sabe que acontece também as comparações, e isso é inerente, e as comparações para a gente se localizar, porque o nível de aprendizado está melhor em alguma região do país e pior em outra, por que o nível de aprendizado está melhor em uma escola e pior em outra, por que o nível de aprendizado está melhor em um estado e pior em outro, e aí na escala global de um país para outro, né? Por quê? Os sistemas educacionais eles podem ser mais bem aproveitados em diferentes planejamentos, diferentes investimentos. A gente sabe que a pandemia nos trouxe uma revolução tecnológica que ajudou muito na questão de se apropriar dos conteúdos e elaborar e não só consumir material digital. A gente tem um material que é o currículo em ação que está cheio de links, ele é carregado de sites, de vídeos que a gente pode estar consultando como mais materiais de apoio, além da aula, né, que auxilia bastante. A plataforma Centro de Mídia também está apoiando bastante. As habilidades essenciais, elas são aí contempladas, né, e a gente consegue verificar nessas avaliações também. Inclusive, na plataforma CAED, a gente vai conseguir entender melhor como que se dá essa análise, né? Isso, como é que é feita, né, essa conjuntura aí entre uma e outra, né? O que a gente pode usar, como é que a gente pode analisar, né? Exatamente. Mas antes, a gente vai trazer aqui mais um estudo sobre o IDEB, né? Qual que é a relação entre o IDEB e o SAEB? Então, pessoal, o SAEB, na verdade, ele é um indicador que compõe o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que é o IDEB.
Principal levantamento sobre a qualidade do ensino no Brasil. Como o Doni estava falando, né, o SAEB ele é uma provinha que é aplicada no país inteiro, né, a Prova Brasil, e é a partir desses resultados é que eles vão compor aí, né, ajudar a compor, na verdade, que não é só o resultado, né, Doni, do SAEB que compõe o IDEB, mas ele vai ajudar a compor aí a qualidade do ensino no nosso país, né? E o cálculo do índice é feito a partir do fluxo escolar. Então, o fluxo entra no cálculo do IDEB também. Aí entra no fluxo as taxas de aprovação, reprovação, abandono, que são levantadas pelo censo escolar. E o resultado do desenvolvimento dos alunos no SAEB, né? Aí, só fazendo uma ponte entre o que eu falei anteriormente, então, para mim conseguir, para que o nosso país consiga os resultados do IDEB, ele tem que fazer um levantamento do fluxo escolar, né, que é o índice de aprovação, reprovação e abandono, e o resultado da provinha Brasil SAEB, né, para poder fazer esse levantamento. Qual a importância do SAEB para as escolas? Né? O SAEB é um importante instrumento de avaliação do desempenho dos alunos que permite diagnosticar problemas de aprendizagem e elaborar planos de ação para o projeto político-pedagógico da instituição. O famoso PPP, né? Que é o projeto político-pedagógico da unidade escolar, que ela vai montar de acordo com a deficiência dos seus alunos, né? Que foi diagnosticada com essas avaliações, né? Através dos níveis lá de proficiência que os alunos vão apresentar quando eles fizerem os levantamentos dos dados, e a partir disso daí, então, a escola ela vai poder, de acordo com a sua realidade ali, né, colocada, ela vai poder elaborar aí um plano melhor, como é que vai desenvolver, como é que a gente vai tentar alcançar essas metas. Então, por isso que é importante a gente saber, né, como são esses indicadores. Quais são, vamos usar um termo aí que a gente às vezes acha em alguns textos, que régua é essa que eles usam para medir, né, esse desempenho dos nossos alunos aí? Exatamente, né? Li, exatamente. E esse cálculo permite a gestão escolar, né, que a gestão escolar tem informações sobre o desenvolvimento da escola, podendo acompanhar a evolução dos alunos em cada edição do exame. Isso. Então é como a gente sabe que tem, por exemplo, a autoavaliação, né? Tem a avaliação interna, tem a avaliação das disciplinas, né? Porém, essa avaliação é outra avaliação externa. Tem o SARESP, né? O SARESP é uma avaliação estadual. O IDEB é uma avaliação nacional. Então, o IDEB também tem um outro enfoque, né? Que é também procurar garantir a qualidade de ensino. Isso, por que ele vai garantir? Porque a partir do momento que é feito um levantamento lá sobre o IDEB, né, que é calculado lá com a aprovação do aluno ou a reprovação, com os dados que são adquiridos a partir dos resultados do IDEB, da Provinha Brasil, é possível identificar os problemas, né, e ajudar a sanar eles. E é assim que eles usam isso como uma régua para medir, né? O que eu preciso mais? O que essa região precisa mais? O que outra região precisa? O que esse bairro precisa? O que essa cidade precisa? Então é muito importante a gente estar atento, que às vezes a gente não entende quando a gente está lá na sala de aula, né? Por que essas avaliações são tão importantes? Então elas são importantes porque é a partir delas as políticas, né? Isso, as políticas públicas. Obrigada, Doni. Elas vão sendo ser implementadas, reelaboradas, né? Isso, porque organizadas. Os investimentos na educação, elas visam uma melhoria. Isso. Né? E se não está tendo retorno, precisa ser replanejado. Com certeza. Então, assim, como a gente sabe, nós fazemos planos de aula, a gente faz plano de ensino, nas escolas de período integral é diferente a forma de planejamento, mas também há uma preocupação em estar fazendo esses replanejamentos, né, e também embasados na BNCC e no currículo paulista, né? Sempre. Os dois estão atrelados. Aliás, os três. O SAEB também utiliza como base as habilidades que nós trabalhamos, sobretudo as habilidades essenciais. Isso aí. Né? Então, para isso,
para a gente dar continuidade também, a gente gostaria de trazer outra reflexão aqui, né, Eli? Isso. Que são os tipos de avaliação. Exato. Você poderia trazer aqui, destacar para a gente os 3 tipos de avaliação que nós trouxemos? Isso. Porque outros autores trazem, às vezes, 4, né? 4 tipos de avaliação. Mas aqui a gente trouxe aqui numa pesquisa rápida essas 3. Né? Esses, na verdade, assim, a gente pesquisou e os 3 tipos de avaliações mais utilizados, né, como medida aí para os nossos alunos, são esses 3 modelos. Mas tem alguns educadores que usam mais, usam até 4 modelos de avaliação, mas aí vai depender... Inclusive comparativa, né? Sim, a comparativa, isso. A comparativa que, na verdade, nós não colocamos aqui, mas ela é uma avaliação muito importante, que ela vai comparar a aprendizagem que o meu aluno está ali naquele momento com o que ele avançou. Então, a comparativa a gente está fazendo a todo momento. Exatamente, né? É como se fosse a proficiência do SAEB, né? Isso. Do IDEB. Sempre analisando, né? Exatamente. Então, vamos lá. Entre os tipos de avaliação aí que nós trouxemos esses 3, né? A diagnóstica, que é uma identificação prévia da turma, conhecimentos pré-estabelecidos. O que é? É aquela avaliaçãozinha que geralmente, né, às vezes a gente pensa que só o professor de português ele vai fazer o levantamento diagnóstico, né, que a gente fala muito de sondagem, né? Aí eu vou ver o que o meu aluno trouxe. Essa sondagem que é feita nesse primeiro momento é essa avaliação diagnóstica. E não deve ser feito só em português. Eu sou professora de história e sempre faço com os meus alunos. Exatamente. Eu trago naquele primeiro momento, às vezes até uma historinha, alguma coisa legal assim para dar introdução ao tema, e a gente vai, a partir daquilo, eu vou observando o que eles já têm, o que eles, né, já têm adquirido, o que a gente precisa avançar, o que eles não sabem ainda, né? Então, a partir daquele primeiro conhecimento, daquela primeira sondagem, eu sei onde eu posso partir com o meu aluno. Podemos até associar com a famosa revisão, né? Também. Às vezes, alguns colegas a revisão ela pode servir como utilizam uma por bimestre. Sim. Por bimestre, uma revisão, inclusive revisão no começo do ano anterior. Isso, né? Geralmente fazemos isso realmente, eu faço. Eu tenho essa prática também de trazer uma revisão assim, Exatamente. E ela pode ser usada como uma atividade, uma avaliação diagnóstica. A AP também, ela também é uma avaliação de aprendizagem, como se fosse lá a ADE. A ADE é a avaliação diagnóstica de entrada, né? E a AP, ela é por bimestre. E como é uma avaliação externa e é uma avaliação que também traz uma devolutiva interessante para a gente trabalhar as habilidades, ela é muito válida, né? Com certeza, Nós Doni. temos aqui também a avaliação formativa, que essa avaliação a Elisângela vai trazer aqui e vai confirmar, que é uma avaliação que só o professor consegue fazer. Porque ela é contínua, ela é realizada ao longo de todo o processo. Ela parece um pouco com a que eu falei da somativa, né? Porque ela é feita todo ao longo do processo. Então, eu estou trabalhando com o meu aluno ali, eu estou sempre aplicando uma atividade, um exercício, alguma coisa ali no dia a dia, né, Doni? Para que eu venha ver até onde ele avançou, que conhecimento ele adquiriu até aquele momento. Eu posso avançar com ele? Eu tenho que retomar o conteúdo com ele? Então, e é uma avaliação também oculta, porque não está no papel, não é pontuada. Sim, a gente consegue, numa conversa, às vezes o aluno consegue lembrar de uma situação do cotidiano, familiar, Sim. de uma viagem, de um filme, ele associa né? com um jogo. Então, a gente consegue identificar num olhar que só o professor consegue, sem precisar ter ali os distratores, uma avaliação mais formal, a famosa prova, né? Isso. Que dá tanto muitos medo, não gostam, vezes, né, dessa palavra, né? Dá medo quando a gente fala, gente, hoje tem prova. Aí o aluno, prova, me deu dor de barriga, estou passando mal. Então, a gente vai levando como uma atividade, é uma atividade que você vai fazendo ao longo ali, você vai conseguindo observar. Acredito que todos os colegas façam, né, tenham esse cuidado em fazer, né? E ela serve de parâmetro para a gente observar aí se o objetivo foi alcançado, né, e poder interferir aí no que compromete a aprendizagem. Inclusive, então, esse tipo de avaliação é muito útil
o público da educação especial, Sim. Porque às vezes tem dificuldade de escrita, tem dificuldade de fala, dependendo do caso. Exato. E o professor consegue ter um olhar que demonstra, ou melhor, que consegue captar, identificar uma evolução, né, daquele estudante. Você me fez eu lembrar de um caso aqui, vou contar bem rapidinho, nessa avaliação contínua, né? Eu tive uma aluna muitos anos atrás aí, né? A gente não pode contar para ninguém estar sabendo quantos anos a gente tem aí na educação, né? Mas foram... Nessa década ainda, né? Pior que não foi na década passada. Ah, não acredito, desculpa. Descobrimos já, descobri. Então, eu tinha um aluno que ele era autista e na sala de aula, qual era o processo que eu fazia com ele nessa avaliação formativa? Ele, sempre quando eu dava uma aula expositiva, ele me contava, eu ia falando ali, explicando, contando o evento. Geralmente, professor de história, a gente usa muita lousa, né? Faz desenho, faz mapa, mostra lá onde foi. E nesse movimento, ele conseguia absorver a aula, né? Interagia comigo, e depois, às vezes, quando eu ia aplicar uma avaliação, uma atividade, ele me contava tudo que ele tinha entendido da aula. E às vezes ele fazia associação com o cotidiano dele. Exatamente. Então, o que aconteceu? O meu aluno conseguiu ele conseguiu chegar naquele objetivo pretendido com aquela atividade, apesar de ele não ter feito uma prova ali escrita, né? Mas ele me falou oralmente. Isso é fato. Sim. A gente tem muitos alunos que conseguem interagir melhor e falar melhor do que fazer uma prova descritiva ou objetiva. Exato. Né? Então, esse olhar desse tipo de avaliação formativa é muito importante, pessoal. Né? Nós temos aqui um estudo sobre o SAEB, sobre o IDEB, mas a gente não pode esquecer da avaliação do olhar do profissional da educação, que é o professor. Exatamente. Né? Não só o professor, mas o professor daquela disciplina, daquela área, que ele consegue realmente perceber a evolução do aluno. Isso é muito importante. Então, para a gente fechar aí nesses 3 modelos que nós trouxemos, lembrando que não fecha aqui, tá, gente? A gente está falando de 3 modelos que eles podem ser tantos outros, dependendo do olhar, dependendo da metodologia que o professor vai trabalhar na sala de aula com seus alunos, né, dos temas. Então, a gente fecha com o tipo de avaliação somativo, que é aquele que classifica os resultados da aprendizagem alcançados pelos alunos ao final do processo. Que a gente também é aquela avaliação que a gente dá peso, né, Doni? Que exatamente, um peso para atividade X, atividade Y, para a participação daquele dia, para avaliação bimestral, avaliação mensal, enfim. Várias formas de avaliação podem ser utilizadas como um peso na média final. Isso. Então, fica esses 3 tipos de avaliação, só para vocês conhecerem. Às vezes a gente precisa, né, ter esse conhecimento aí, os nomes mais formais, mas são avaliações e atividades que a gente dá no nosso cotidiano, trabalha. Eu sei que todos trabalhamos todos os dias com os nossos alunos. Exatamente, pessoal. Então, dando continuidade, aqui a gente tem as principais diferenças desses indicadores, as principais avaliações externas, que são o SAEB, a nível nacional, né, como nós acabamos de trazer, e o SARESP, que é a nível estadual, né, do estado de São Paulo. E os resultados dessas avaliações é mensurado, é medido pelos indicadores IDEB e IDESP, né, como os professores, sobretudo professores de matemática e língua portuguesa, conhecem bem. Lógico que nós, das outras áreas, também acompanhamos e auxiliamos muito, a todo momento, tanto matemática, com vários temas, em geografia, história, sociologia, filosofia, quanto língua portuguesa, sobretudo interpretação de texto, reconhecimento de situações, né, de fatos, né, enfim, vários estudos aí envolvem essas questões. Então, assim, né, só fechando aí, então a gente sabe que através dos resultados da provinha do SAEB é que ela vai apontar aí, ter o seu indicador, né, avaliativa aí, que seria o IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, né, e o SARESP é medido aí pelo IDESP, Índice de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, né, da Educação em São Paulo. Exatamente, né? Ele Isso aí, Doni. falou tudo, obrigado.
Aqui nós trouxemos um cálculo simples, né, que não é só esse, né, mas a gente tentou sintetizar, né, como é feito esse cálculo, né. Então ele considera dois resultados. O primeiro é o fluxo escolar, que também é conhecido como taxa de aprovação, né, que a escola tem como o censo, né, no seu censo escolar. E o segundo item é a média de desempenho nas avaliações. Ou seja, que avaliação? É a prova Brasil, né, que é também conhecido como SAEB. Então, assim, o resultado é o Instituto INEP que colhe, né, esse banco de dados, e eles têm uma calculadora muito potente que considera todas essas menções, né? Então, assim, o enfoque é traçar essas metas de qualidade para a educação, visando reduzir desigualdades. Isso, é diagnosticar, né? Onde está ali o problema, o que eu preciso fazer para que eu consiga chegar naquele resultado. Então, as metas precisam ser traçadas aí, e eles traçam a partir desses dois medidores aí, né, para calcular o IDEB. Exatamente. Aqui no nosso país, né? Lembrando que quando a gente fala de fluxo escolar, né, eu tinha muito essa dúvida. O que entra no fluxo? A aprovação, reprovação, abandono. Então, todos esses alunos aí, eles vão refletir lá no final, no fluxo escolar da unidade. O que já era considerado por Saresp, né? Sim, exatamente. Saresp já trabalhava com o fluxo. Isso. E o IDEB também, a Prova Brasil, também considera o fluxo escolar. Sim. Aqui nós temos a letra N, que significa a proficiência dos estudantes, ou seja, a média obtida pela Prova Brasil em língua portuguesa e matemática, que pode ser abaixo do básico, básico e avançado. E aí aquela régua que muitos já divulgaram e que a gente tem vários materiais, sobretudo na matriz de referência de língua portuguesa e matemática, tem essa régua que vai aí de vários valores aí do 35 ao 300, e que cada escala tem ali um nível, né? Então, assim, em uma mesma habilidade, né? em uma mesma habilidade, o nível pode variar, sim, de aluno para aluno. Pode, sim. Né? E esse P trata da média das taxas de aprovação. O que significa isso? Nos anos que correspondem a cada etapa do ensino fundamental, dividido em anos iniciais até quinto ano, anos finais até nono, e ensino médio até terceira série. Né? Então, essa média de taxas de aprovação, ela é resultante sempre no último final, ou seja, no final de ciclo, quinto, nono e terceiro ano. Por isso que são essas séries que são avaliadas. Né? Então, assim, no quinto ano, o aluno deve saber até qual proficiência. No nono ano, qual é a proficiência que ele deve saber. Se ele não souber até, por exemplo, até 115, aquela habilidade ele não soube, então ele não está numa habilidade correspondente à série que ele está atuando. Tá? Ele está no nono ano, mas ele não tem a proficiência mínima para estar ali naquela habilidade. A outras habilidades ele pode até estar. Então ali precisa se fazer um trabalho de recuperação e aprofundamento para esse estudante, porque ele não atingiu o mínimo de proficiência naquela habilidade. E essa régua de proficiência ela é demonstrada no material do SAEB, né, no site do SAEB. A gente aqui, em Humanas, a gente tem outra régua, que a gente vai tratar mais para frente. O que nós trouxemos, né, Eli, um exemplo de diferentes escolas A, B, C e D. São exemplos fictícios, mas como a gente pode entender como que é feito o cálculo. A gente tem ali o N, que é a prova do SAEB, o P, que é a aprovação média, que é o fluxo, e a gente tem o resultado. Multiplicando e dividindo por 100, a gente tem ali o resultado da média do IDEB. Então, por exemplo, a escola A, ela tem uma média de 5,4. A escola B, 4,8. A escola C,
3,2 e a escola D 5,0. Então, a gente tem a escola A como uma média maior em relação às outras escolas. Isso por quê, Elisângela? Então, isso porque, na verdade, eles fazem o cálculo, né? Eles têm uma meta que a escola tem que atingir naquele período, baseado já nas suas avaliações anteriores. Então, cada 2 anos, né? Porque a provinha do IDEB, ou SAEB, ela é aplicada a cada 2 anos, e nesses 2 anos eles vão medir aí através desta régua, né? Que eles usam os últimos resultados, cálculo, né? E a partir daí fazer o cálculo para o próximo, por exemplo, qual é a meta que a escola deve atingir na próxima aplicação. A escola tem que chegar naquilo. E para ela chegar, ela tem que trabalhar o quê? As suas deficiências que ficaram lá, naquela proficiência, naquela habilidade que o nosso aluno não tem. Então, a gente tem aqui, na escola B, que chegou a uma nota muito boa na prova Brasil, né, no SAEB, que é de 6, é uma meta muito alta. Porém, ela teve uma taxa de aprovação, ou melhor, um fluxo de 80%, né? E 80% é o mínimo exigido. Então, isso abaixou um pouquinho a sua média do IDEB. Olha lá como ficou. 6,0 multiplicado por 80, que deu 480. Dividindo vai dar 4,8. Isso, então o que a gente pode ver aí? Na verdade, apesar dela ter tido um resultado muito bom na nota, né? Se o fluxo foi menor, né? Por isso que é importante, que eu falei aquela hora, é importante a gente prestar atenção quando a gente vai falar do fluxo escolar. Exatamente. Porque o fluxo escolar ele influencia muito. Na verdade, essas réguas, né? Essa medição aí, a escola ela só é avaliada, só entra no processo de avaliação do fluxo se ela tiver no mínimo 80% de participação. Exatamente. Então, se eu não tenho 80%, a minha escola ela nem vai participar, ela nem vai ser avaliada. E aí, o que acontece quando ela não é avaliada? Quando a minha escola não é avaliada, ela não aparece no mapa. Ela não vai aparecer no mapa. De escolas do IDEB. Simplesmente ela não vai ser assistida. Ela não vai ser assistida, ela não vai receber verbas para o próximo ano para a educação. Ninguém está sabendo o que está acontecendo ali. Quais são as necessidades, né, daquela escola. Isso. Por quê? Porque ela não chegou lá. E para o pedagógico é importante, porque eles trazem as proficiências que a gente precisa trabalhar mais. Isso. A gente já sabe que a plataforma CAED já traz nas avaliações de aprendizagem, as APs, já traz algumas habilidades que a gente deve priorizar, por conta da redução da porcentagem de acertos daquelas questões e daquelas habilidades. Mas os resultados do IDEB também nos traz um parâmetro também que auxilia, às vezes a mesma habilidade que a gente já está trabalhando é a mesma habilidade que na prova Brasil, no SAEB, também está exigida. Exato. Também está exigida. Às vezes não. Então a gente trabalha mais habilidades ainda. Verdade, Doni. Aqui a gente trouxe outra situação, né? Os valores observados do IDEB 2005 e as metas para 2021. Então aqui a gente não tem a referência de 2019, não conseguimos o material, mas podemos fazer uma pesquisa posteriormente. Em 2005 a gente tinha um IDEB ali a nível Brasil, tá, pessoal? Nos anos iniciais, de 3,8, e a meta foi acima, né? Colocou para 6, é uma meta ousada. Dos anos finais, a meta de 5,5, e do ensino médio, a meta é um pouquinho menor. Tudo bem? Assim, a gente sabe que essas metas auxiliam, né, a colocação no Brasil até nos países desenvolvidos. A gente sabe que a meta do Brasil, do Ministério da Educação, é ousada, que ela quer colocar uma meta de 6 aí, para a educação básica, e que o Brasil apareça lá entre os G20, os países desenvolvidos. A OCDE, né? Da OCDE. Você fazer parte da OCDE, você precisa ter uma meta aí, educacional aí, a partir do índice do IDEB de 6. Exatamente. Né? É uma corrida, né, Elisângela? É uma corrida. E a educação também é uma prioridade. A gente sabe que políticas
priorizaram muito a economia, mas a economia reflete na educação e vice-versa. Sim. Né? E a gente sabe que assim, né, não adianta a gente tapar o sol com a peneira, né? No Brasil a educação, ela nunca foi colocada em primeiro lugar, né? Infelizmente não foi. uma coisa... As metas são usadas para que nós alcancemos. E na verdade, às vezes, eu vou ser sincera aqui, a gente acaba tirando leite de pedra para poder chegar ali com os nossos alunos, cada um que está lá do outro lado sabe o que eu estou falando, e às vezes a gente vai caminhando devagarzinho, né, apoiando o nosso aluno, analisando as habilidades que ele não desenvolveu, correndo atrás, porque a gente sabe que, na verdade, é colhendo o fruto daquilo que a gente planta, né? Não esperando tanta coisa. A educação no Brasil, realmente, a gente pode criticar, e tem mesmo que criticar, Sim. porque como professores de humanas, não só porque é professor de humanas, mas também ponderar e considerar que a gente está tendo bastante evolução, sobretudo na questão tecnológica. Sim, agora, né? Nesse momento, realmente... Alguns investimentos estão vindo pontuais, né? Que estão trazendo muitos benefícios. Não, sim, a gente tem que ressaltar, Doni, e realmente. nivelou muito o ensino, porque assim, quando chegou, infelizmente, a pandemia acelerou esse processo. Isso. Não deveria ser a pandemia que fosse um fator, um agente acelerador desse processo. Sim. Mas acelerou, né? A gente tem que considerar um ponto positivo aí. E estamos aprendendo. É né? Isso aí, mas melhorou. Cada dia estamos aprendendo cada vez mais, e a tecnologia está aí como aliada. Isso. Né? E só acrescentando o que o Doni falou, às vezes a gente, né, acaba desabafando mesmo, mas é verdade, nós nunca recebemos tanta tecnologia em sala de aula para o auxílio do professor e do aluno como nós estamos recebendo agora, né? A gente está tendo realmente um amparo maior aí nessa Exatamente. Questão tecnológica. Ainda dá para melhorar muito, né, pessoal? Que garra a gente não falta para nós, professores, né? Aqui nós trouxemos algumas plataformas e sites que a gente pode considerar para analisar os resultados de anos anteriores, 2019, 2017, 2015 e aí por diante. Cada uma traz uma amostragem com um enfoque, não é que é melhor, um pouco mais diferente ou mais detalhado. Por exemplo, este do canto aqui, que é o IDEB, se bem que todos são do IDEB, mas este verdinho aqui na direita, ele traz mais proficiências, mais habilidades que foram feitas nas amostragens de anos anteriores. Este da frente, o vermelhinho, ele vai trazer para a gente por município, né, e por escola, né? Bem detalhado também. Você consegue analisar a escola e analisar até a série da escola, você consegue analisar, né? Pode ir por nível estadual, municipal, escolar e Isso. por aí vai. Você pode pegar várias réguas. Inclusive uma plataforma robusta, né, de estatística, e que traz gráficos, traz análises, que ajuda bastante na compreensão dessas metas, desses parâmetros, enfim, dessas avaliações externas aí. Aqui está o site Isso. do SAEB, né? Do INEP, aqui do IDEB. Esse é o verdinho que o Doni falou agora há pouco, né? Que ele traz bem detalhadas as habilidades. E esse é do IDEB e INEP também, né? Então, assim, são materiais muito ricos que a gente pode consultar e que nesse momento a gente não vai conseguir esgotar essa consulta, essa pesquisa. A gente gostaria de estar trazendo um tutorial, mas como o tempo não favorece, então a gente só vai trazer aqui esses sites e o link vai estar na referência. Agora, só um momento. Vai. Então agora nós vamos falar um pouquinho sobre o histórico das matrizes, né? Ao longo dos anos, a avaliação ela vem sendo aprimorada, sendo que importantes inovações aconteceram. Em 97, foram desenvolvidas as matrizes de referência, com a descrição das competências e das habilidades,
que os alunos deveriam dominar em cada série avaliada, permitindo maior precisão técnica, né, tanto na construção dos itens, quanto na análise dos resultados das avaliações. Em 2001, em seu 6º ciclo, as matrizes de referência foram atualizadas em razão da ampla disseminação pelo MEC do PCN, que são os Parâmetros Curriculares Nacionais. Exatamente. Posteriormente, eles agregaram também a pesquisa socioeconômica, né? Que trouxe aí uma integridade maior. A gente está tão com socioemocional que eu falo socioemocional. Bom, aqui a gente vai passar rapidamente, por conta do tempo, pessoal, que as matrizes de referência, que é o material que a gente também vai trazer, ela não engloba todo o currículo, né? Então, por isso, ela é um recorte, um instrumento utilizado que representa aí os currículos também baseados na BNCC e baseado, consequentemente, atrelado ao currículo paulista, né, que nós trabalhamos também. E ele também nos traz algumas orientações metodológicas e pedagógicas e algumas métricas aferíveis para a gente embasar o nosso trabalho, né, de aprofundamento. É isso aí, Doni. Os testes, então, o que são essas matrizes de referência, né? Os testes do SAEB, eles são elaborados a partir dessas matrizes. Os conteúdos associados às competências e habilidades desejáveis para cada série e cada disciplina estão subdivididas em tópicos ou temas e estes em partes menores, que eles vão chamar de descritores. Então, na verdade, eles vão utilizar as matrizes de referência, onde estão as competências e as habilidades que os nossos alunos devem desenvolver, né, em determinada série, e vão fazer pequenos recortes onde eles vão chamar de descritores, cada um especificando que os itens da prova devem medir. Então, são esses descritores que vão ser avaliados na medida da prova do SAEB. Que é considerado também na teoria de resposta, né? Teoria de resposta ao item, né? Sim, sim. Isso eu acho que também tem a ver com a estratégia da prova. Isso mesmo. Os descritores, por sua vez, traduzem uma associação entre os conteúdos curriculares e as operações mentais desenvolvidas pelos alunos, que traduzem certas competências e habilidades. Os descritores, portanto, especificam o que cada habilidade implica e são utilizados como base para a construção dos itens das diferentes disciplinas. Cada descritor dá origem a diferentes itens e, a partir das respostas dadas, refere-se quais habilidades os alunos efetivamente desenvolveram. Então, realmente tem um trabalho muito minucioso, uma metodologia muito complicada por trás dessas avaliações, né? Então, eles envolvem aquela famosa teoria de resposta ao item. Então, ali, muitas vezes, tem alternativas que parece a correta e nem sempre é correta. Então, a gente também... Então, além dos descritores, tem os distratores, né? Os distratores são aquelas alternativas que, assim, quando a gente olha, a gente fala, parece que é a certa, né? Que elas vêm para dar aquela confundida na nossa cabeça, né? Ela vem para que o aluno ele faça verdadeiramente a reflexão, né? E ele desenvolva realmente a habilidade que está sendo pedida, exatamente, né? Vem para dar aquela confusão nele mesmo. É o distrator, que é aquela questão que realmente chega a confundir. Isso, né? Ela distrata mesmo. A gente conhece muito, né, em avaliações ao longo da nossa vida, né, pessoal? Esses distratores aí, né? E os descritores, como a gente acabou de mencionar, eles descrevem a habilidade esperada nas avaliações externas e orientam a elaboração dos itens. Isso. Tá Lembrando que são recortes, né? Os descritores são recortes das habilidades, né, da matriz de referência. Exatamente. Certo? Aqui a gente também tem, a gente vai pincelar rapidamente, né, que o que é avaliado, ele tem ali a matriz que está atrelada à BNCC, ele tem um tema tópico, né, que cada conteúdo é abordado baseado na habilidade por disciplina ou por área. Isso.
E aqui a gente também tem um descritor da habilidade, né? Então aqui tem um item que é apenas uma única habilidade, ou seja, o descritor em si, né? A questão certa. Então aqui nós temos aqui a matriz, né? A tão mencionada matriz de referência de ciências humanas, anos finais. Isso. Então o material só trata dos anos finais. Só para o nono ano. E importante, gente, lembrando que a avaliação do SAEB ela é aplicada sempre nos anos finais. 5º ano, 9º ano, 3º ano do ensino médio, né? E a matriz, isso, sempre finais de ciclo, né? Como lembrou o Doni. E outra coisa que é importante, antes ela era aplicada somente para as disciplinas de português e matemática. Agora não, agora nós temos também a matriz de referência de ciências humanas, que é aplicada, né? E ciências da natureza, isso, e elas vêm para os anos finais como amostral ainda, né, Doni? Além de amostral no nono ano, ciências humanas e ciências da natureza, as escolas particulares também são amostral. Isso. Amostrais. Isso, amostrais. Aqui, em ciências humanas, nós não temos os descritores, né? E sim os eixos. E, pelo tempo, a gente não vai conseguir descrever todos os eixos que nós trouxemos aqui, que são 7, se eu não me engano. São 6. São 6. Isso. Então, o primeiro eixo é o eixo de ciências humanas, tempo e espaço. Fontes e formas de representação. Isso envolve muito cartografia, medições, documentos históricos, fatos, sim, registros, fontes. Isso tem muito a ver com tabelas, estatísticas também, comparações a nível local, regional, nacional e global. Então, é um eixo muito interessante que está atrelado à BNCC e que também se relaciona com o nosso currículo paulista. Exato. O eixo 2, a Elis vai trazer para a gente. O eixo 2 fala da natureza e das questões socioambientais. Aí ele vai falar sobre inter-relações, a questão do desenvolvimento sustentável, né, os objetivos para o desenvolvimento sustentável. A distribuição nos diferentes lugares do país e do mundo, como é que se deu isso, né? A distribuição dos recursos naturais, dos biomas também, né? Relação de causa e efeito. Exatamente. Então ela vai nesse sentido aí. E tem muito a ver com a educação e a educação ambiental também, né? Socioambiental. Socioambiental. No eixo 3, a gente tem aqui culturas, identidades e diversidades. Então aqui a gente vai falar um pouco sobre população, densidade demográfica, ou seja, distribuição da população ou estrutura da população. A gente tem aqui as identidades étnicas, as matrizes culturais. A gente tem o etnocentrismo, a questão do etnocentrismo, que é um problema até hoje, né? A questão das ideologias, a migração, né, as desigualdades, enfim, várias questões socioculturais, socioeconômicas. A valorização, né, das diferentes linguagens também, diferentes povos, então traz todo englobado nesse eixo. Exatamente. No eixo 4... No eixo 4, a gente vai ter aí falando sobre poder, Estado e instituição, né? Vai falar sobre a formação dos Estados nacionais modernos, as trajetórias que a República, desde a Roma Antiga, a democracia lá em Atenas, lá na formação, lá na polis grega. Então, ele vai trazer toda essa política, né? Essa representação política que foi se dando, né? Todos esses processos ao longo da história, né? E trazendo para o atual, né? A questão da geopolítica, né? As diplomacias novas configurações também atuais, territoriais. Né? As diplomacias que são tão importantes para evitar a questão da Terceira Guerra Mundial, exato, né? Então, realmente é um eixo bem amplo aí que cabe muitas habilidades da BNCC e do currículo paulista aqui também. No eixo 5, nós temos a cidadania, os direitos humanos e movimentos sociais, que trabalha próximo ao contexto do aluno,
né, a questão de vivência dos alunos em diferentes tempos, mudança de paisagens, as mudanças econômicas que envolvem sociedades, culturas, né, os territórios, as regiões centrais, periféricas, os continentes em diferentes épocas. Né, como o imperialismo vai trazer também. Exatamente, também a estrutura do território dessas nações, né? Como cada região se desenvolveu ou não se desenvolveu, por quê, como e quando, né? Então esse eixo 5 também traz bastante riqueza de material em humanas. O eixo 6 ali... O eixo 6 ele vai falar sobre as relações de trabalho, produção e circulação. Ele vai falar sobre aí, o trabalho como atividade transformadora do homem, né, durante toda a história da humanidade, as formas em que esse trabalho foi usado, capitalismo, a gente pode falar aí nesse eixo. Podemos falar também como conceito nesse eixo 6 do socialismo, do comunismo. Os sistemas econômicos, ideológicos, né? Exatamente. E o problema da migração, às vezes a migração forçada por conflitos, inclusive por questões econômicas, que a gente sabe que a economia é a que impulsiona mais os fluxos econômicos, mas a migração forçada, os refugiados também estão... Isso, os refugiados hoje, que é uma pauta urgente, que a gente trazendo sobre uma isso, problemática, né? muito interessante, né? Impacta nas sociedades, a economia, a questão geopolítica, tanto interna quanto externa, está realmente presente na nossa vida cotidianamente. É isso aí. Então, a gente tem também, além desses eixos do conhecimento, pessoal, os eixos cognitivos, como cada aluno deve se apropriar dos conhecimentos da matriz de ciências humanas do SAEB. No eixo A, o reconhecimento e identificação. Então, aqui, uma desse eixo cognitivo é identificar as funções de diferentes espaços e objetos. Então, o nosso estudante precisa pelo menos identificar, né? Ter o domínio mínimo dessa identificação dos espaços e objetos. Não é memorizar países, não é memorizar capitais, é pelo menos se situar no espaço, no tempo, lógico, entender que outros países de outros continentes fazem e fizeram parte da história e do processo de formação da nossa identidade. Identificar também os elementos básicos de determinadas linguagens. A gente usa linguagem formal, a gente usa linguagem coloquial, a linguagem técnica, a linguagem estrangeira, a linguagem HTML, tecnológica, várias linguagens, né, de programação que realmente está sendo muito exigido, não que a gente vai se apropriar delas agora. E o que mais, Li? Vamos passar um pouquinho aí para a gente ver o eixo B? Vamos. No eixo B a gente vai ver sobre a compreensão e análise. Então, primeiro eu preciso que meu aluno se apropriou das habilidades lá cognitivas do eixo A para poder eu avançar com ele para o eixo B. O eixo B ele vai analisar fatores constitutivos de determinados processos, processos esse de construção de identidade, como o Doni falou, como representações, constatar relação de associação e causalidade entre os fenômenos, comparar, diferenciar, compreender, aplicar. A gente percebe que os verbos eles vão aumentando de dificuldade. No eixo B, aumentou a proficiência. Né? É como em língua portuguesa e matemática. A proficiência são números que vão aumentando conforme a habilidade vai exigindo mais do aluno. Aqui nós temos o eixo B, que é a compreensão e análise. E no eixo C, será que tem um pouquinho mais de gradação, um pouquinho mais de dificuldade? Que é o quê?
No eixo C, na verdade, ele vai trazer avaliação e proposição. Então, no eixo C, na verdade, ele vai casar aí o eixo A com o eixo B. Então, se ele conseguiu adquirir aquele conhecimento, né, que ele aprendeu lá no eixo A, integrou com o eixo B, né, agora ele já consegue solucionar os problemas que eles vão ter essa habilidade que está pedindo agora no eixo C. Exatamente. Que seria, por exemplo, né, só o exemplo de uma aí, avaliar a afetividade de diferentes planos de ação, propor e discutir regras e critérios orientadores de decisão, julgar, selecionar, avaliar, representar. Então, quer dizer, ele já está à frente, ele já consegue, você já consegue ver de o forma aluno, crítica, né? De forma crítica, ele pensar e construir um raciocínio de maneira mais análoga ou de maneira mais assertiva e não simplesmente julgar por julgar, criticar por criticar, buscar informação, inclusive informação concreta, ser cético, como todo cientista é, né? Não acreditar em qualquer coisa. Então ele vai ser uma pessoa que vai ter critérios e conseguir organizar melhor seu pensamento. Com certeza. Baseado em todas as questões abordadas desde o ensino fundamental até o médio. Isso. Então ele lá no começo, até no fundamental, no primeiro ano, ele tinha muito da parte conceitual das disciplinas. Geografia, história, ciência, sociologia, filosofia, matemática, ele tinha muito do conceito. A partir do segundo, né? Ou melhor, ele vem carregando esses conceitos até o terceiro. Isso. Não é que o conceito vai acabar no terceiro. A gente tem que retomar. Lembra lá do que a gente falou? Isso. A gente precisa retomar muito das temáticas, até por conta da revisão. A gente vai revisar algumas coisas. E a gente precisa, né, muitas vezes, revisar e fazer uma diagnóstica. Precisamos. Mas a partir disso aí, ele vai conseguir trazer esse eixo C, né, que a gente está abordando agora. Concluindo, Eli, gostaria que você falasse... Então, construindo aí, pegando todo esse eixo de conhecimento, né, que a gente trouxe na matriz de referência de ciências humanas, com os eixos cognitivos, né, são 6 eixos de conhecimento e 3 eixos cognitivos. Então, na prática, essas habilidades, né, elas estão relacionadas a diferentes capacidades de interpretação, análise, comparação de fatos, interferência de informações, que deve ser trabalhada intencionalmente pelo professor, que deve refletir sobre. Aí a gente achou legal trazer esse diagramazinho aí para vocês, né, para mostrar o que o aluno, então, o aluno é o nosso centro, né, ele é o nosso centro de atenção, o que ele vai aprender, para que ele vai aprender e como ele vai aprender. Exatamente. Então, a partir do momento que eu tenho isso tudo bem claro, né, e que foi trabalhado aí na matriz de referência, eu consigo fazer com que esse meu aluno, na hora de realizar uma avaliação dessa, ele tenha mais constrói clareza. Um significado. Exato, ele mesmo isso é constrói importante. Um significado do porquê, o conhecimento tem significado para ele. Aprender. Né? Então, como aprender é função também do aluno. Não é só ser uma esponja, ele também tem que ter a sua estratégia de estudo. E esses eixos são importantes por isso, porque eles vão trazer, por exemplo, como um conceito, cidadania, construção de identidade. Então, esse aluno ele vai desenvolver muitas coisas, alteridade, consciência ambiental. Exatamente, consciência ambiental. Então, ele vai vindo desenvolvendo vários conceitos que no final vai ajudar ele a realizar uma prova melhor. Exatamente. Ou se desenvolver Ou melhor. Ou seja, né? se tornar um cidadão consciente. Exato. É isso aí. Dando continuidade, pessoal, ao nosso material, nós trouxemos aqui exemplos de atividades em diferentes níveis, né? Vamos trazer 3 atividades, um nível fácil, um nível difícil e um nível médio, né? Que nós pegamos do material de divulgação de uma editora, tá? E é um caderno de questões da Provinha Brasil do 9º ano do ensino fundamental de ciências humanas. Então nós temos essa questão, pessoal. A energia limpa designa toda fonte de energia que apresenta um impacto menor sobre o ambiente do que as convencionais, como a gerada pelos combustíveis fósseis. Isso ocorre porque esta gera energia mais sustentável e menos nociva ao meio ambiente aos humanos, e os humanos não lançam poluentes. E a energia gerada consumida no mundo é aproveitada,
provenientes de fontes limpas. Dessa forma, são fontes não convencionais. Sendo renovável, ela não libera resíduos, ela pode não liberar resíduos ou gases poluentes, geradores de diversos problemas ambientais durante o processo de produção ou consumo, como também pode liberar quantidades baixíssimas desses produtos. Mesmo assim, elas não geram gases do efeito estufa, ou geram um pouco, não favorecendo o aquecimento global do planeta. Ainda assim, são consideradas fontes limpas de energia. Então, a gente tem um enunciado, como várias questões, né, de provas do Enem, provas de concurso, vestibular, enfim. Muitos de nós também temos essas propostas de questões com enunciado, comanda e os distratores e descritores, né? Então aqui nós temos um descritor e 3 distratores. Então a comanda é o seguinte: a produção de energia limpa, segundo o texto. A alternativa A é inofensiva ao meio ambiente porque é renovável. Alternativa B, emite gases do efeito estufa em quantidades muito baixas. Alternativa C, favorece o aquecimento global do planeta. Alternativa D, pode ser mais coesa do que a produção de energia convencional. Certo, pessoal? Então, uma delas é o descritor, né? E as 3 são distratores. Distratores, que são aquelas que vêm para poder dar aquela... Ela é próxima do que é a resposta correta. Porém, se ele não fizer interpretação, ele não vai conseguir, né, atingir aí o objetivo da questão de ir ao distrator correto, né? Exato. Nesse momento não vamos ter interação. A gente vai trazer aqui a resolução e o nível da questão. Na próxima a gente vai ter uma interação aí que vai deixar um tempinho para vocês resolverem e também trazendo a resolução. Na terceira vai ter apenas uma resolução também, sem interação por conta do tempo. Então essa é a questão 10, né? Exatamente. Ali ele nos trouxe, né, que é uma questão de nível fácil. Então tem aqui a habilidade que é reconhecer conceitos, ideias, fenômenos, sistemas, sociedade, questões ambientais. Né, apelada à BNCC também. E a alternativa correta é a alternativa B, né, a energia renovável, que é uma energia limpa, emite uma baixíssima emissão de gases de efeito estufa e, portanto, não favorece o aquecimento global. Né? Então, assim, mesmo sendo limpa, ela não é 100%. A gente sabe que as energias renováveis, as energias alternativas, mesmo que são mais limpas, não são 100% nocivas, ou melhor, inofensivas ao meio ambiente. Né? Aí tem aí o comentário também, que a gente também não vai conseguir esgotar por conta do tempo. Eu vou passar a palavra para a Lisângela para a gente fazer a interação da próxima questão. Pessoal, essa questão é a questão 30, né, desse caderno que nós trouxemos da Provinha Brasil, tá? E aí eu vou ler rapidamente aqui, é um texto bem curto e tem algumas alternativas aí para a gente pensar um pouquinho. É só para vocês terem ideia de como funciona, né, Doni, de como traz esse modelo de questão aí, trabalhada na Provinha Brasil no SAEB. Novo controle de natalidade chinês. Implementada no fim dos anos 70 para administrar a escassez de recursos, o limite chinês de um filho por casal se tornou uma ameaça ao crescimento, pois a população do país, em idade para trabalhar, encolheu no ano passado pela primeira vez em 2 décadas. O governo estima que 90 milhões de casais estejam aptos para ter 2 filhos, e a taxa de natalidade cresceria nos próximos anos até chegar a um pico de 20 milhões de recém-nascidos por ano, disse Ang Tin, previsível, né? Representante da Comissão Nacional de Saúde e Planejamento Familiar, um dia depois de a nova política de 2 filhos ter sido anunciada em 29 de outubro. O governo já se revelou exageradamente otimista antes,
No fim de 2013, permitiu que casais em que o marido ou a mulher fosse filho único tivessem 2 filhos. Na época, as autoridades sanitárias estimaram um acréscimo de 2 milhões de nascimentos por ano, graças a essa política. No entanto, até setembro, apenas 1,76 milhões de casais tinham solicitado permissão para ter outro filho, de acordo com o IAN. O governo não revelou o número de pessoas que de fato deu à luz a um segundo filho, né? Tem as referências embaixo do texto e a pergunta aí relacionada a esse texto seria: o súbito interesse do governo chinês em permitir que os casais tenham mais de um filho justifica-se por quê? A. Os direitos humanos permitem liberdade de escolha e que o controle de natalidade cesseia? B. A China tem hoje melhores condições de acolher uma população ainda maior do que já acolhe? C. A população está envelhecendo e há um número pequeno de crianças e jovens na sociedade. E D. Os chineses estimaram um acréscimo de 2 milhões de nascimentos por ano graças à nova política. Então vamos lá para a gente dar uma olhadinha nessa questão. 3 minutinhos para vocês pensarem aí, tá? E aí a gente já volta com vocês para ver aí se a maioria acertou, que eu acredito que todos vão acertar, né? E coloquem no chat aí para nós qual é a alternativa que vocês acreditam que seja correta. Voltando, pessoal, então essa questão 30, ela é de um nível médio, né? Essa nós deixamos para vocês colocarem aí a alternativa que vocês acharam que era correta, né? Ela contempla aí a habilidade, aí, o conceito 3, né? Competência 3, aplicar conceitos, ideias, sistemas, identidades, diversidades e direitos humanos, né? De acordo com
o gabarito, a resposta correta seria a letra C. O motivo pelo qual o governo chinês optou por permitir mais um filho por casal é o fato que a população está envelhecendo e não haverá jovens suficientes para suprir mão de obra no futuro. Então, assim, é necessário observar aí que a resposta ela não está explícita no texto, né, Dani? No comentário ali, a gente pode verificar que nós colocamos, né? Que, na verdade, é preciso analisar aí a condição do envelhecimento populacional, que é um problema no mundo, para que o aluno consiga chegar à conclusão de que o motivo para a mudança política, né, é o fato de que a população está envelhecendo e que não haverá jovens suficientes para suprir uma mão de obra no futuro próximo. A educação de trabalhadores, até bem pouco tempo, não era tida como necessária. A partir das transformações no processo de trabalho e no processo industrial, esse conceito mudou e surgiu a necessidade de um operário pensante. A educação de adultos nas classes pobres sempre foi vista como uma classe dominante, como desnecessária e até prejudicial à felicidade desses trabalhadores. O discurso da elite naturalizava a condição financeira. Assim, os menos favorecidos deveriam aceitar a posição a qual foram destinados à sociedade. Na verdade, o que se escondia por trás da ideia é que a educação seria subversiva e poderia criar indivíduos perigosos, capazes de entender seu papel enquanto cidadãos, questionadores, insubordinados, inimigos da sociedade estabelecida. O trabalho na agricultura, ou mesmo na indústria, era braçal e dependia de um treinamento mínimo. Seria um desperdício gastar energia e dinheiro com a alfabetização de adultos já inseridos no mercado de trabalho, sendo melhor investir na educação de base, a educação infantil. Aí a gente tem um enunciado, né, que tem a referência também, e aqui a gente tem a comanda, que é o seguinte: o perigo da educação dos trabalhadores, apontado no texto, está no fato de que, alternativa A, os menos favorecidos deveriam aceitar a posição a qual foram destinados na sociedade. B, a educação das massas trabalhadoras seria perigosa porque seria subversiva ao sistema. C, o trabalho na agricultura e na indústria era braçal e dependia apenas do treinamento mínimo. D, os investimentos em educação de adultos eram menos importantes do que a educação das crianças. Então vamos à resolução? Vamos lá, gente, a resolução. Essa questão é considerada aí difícil, tá? Ela traz aqui a seguinte competência ou habilidade: compreender conceitos, ideias, fenômenos, sistemas. É a mesma da primeira, né? Da primeira questão que nós trouxemos. Diversidades e direitos humanos. Então, nós vimos que a alternativa correta é a B, né? A educação das massas seria perigosa porque despertaria nos trabalhadores a consciência sobre o sistema ao qual estavam submetidos. Era, portanto, subversiva ao sistema. Então, realmente uma questão bem polêmica também para se trabalhar, inclusive, na EJA, né? Que é uma questão bem crítica e reflexiva. Então, com isso, a gente trabalhou aí 3 questõezinhas desse material que está disponível na referência, e neste momento a gente vai passar para a última etapa da nossa pauta, que é um estudo sobre o CAED. Certo? Então, pessoal, dando continuidade, nós trouxemos aqui esse estudo da plataforma que todos nós conhecemos, que é o CAED, né? Que é uma plataforma que está dentro da sede da Secretaria Digital. Então, como que a gente acessa essa plataforma? É uma plataforma que avalia as avaliações das APs, sequências digitais, e das ADEs, né? Que começa lá no começo do ano. Então, a gente trouxe ela como uma ferramenta de análise de habilidades.
né? Por que a gente precisa analisar essa habilidade? Para verificar a porcentagem de acerto. Então, a habilidade que teve menor porcentagem de acerto é aquela habilidade que a gente vai priorizar. Tudo bem? Então, trouxemos aqui, só lembrando o caminho para a gente acessar o CAED é na Secretaria Digital, clicando em Pedagógico, e aqui a gente pode clicar em Resultados. Né? Nessa consulta que nós fizemos, da AP2, do segundo bimestre, em Geografia, nós temos aqui uma quantidade de habilidades, né, diferentes, e essa habilidade em questão, que é a habilidade do 9º ano em Geografia, a habilidade 14, aqui está a habilidade 7, mas em Geografia é a habilidade 14. A quantidade de habilidades do CAED é a quantidade de questões, tá? Mas essa questão 7, que é a habilidade 7, é referente à habilidade 14 de Geografia. Então, ela teve uma menor porcentagem, tá? Então, a gente precisa dar um enfoque maior. Essa habilidade, ela diz o seguinte: relacionar, elaborar, interpretar dados e informações sobre diversidade, diferenças e desigualdades sociopolíticas e políticas mundiais. Então, sobre essa habilidade de geografia em questão, nós identificamos o eixo 3, o eixo de conhecimento 3 da referência do SAEB, que é culturas, identidades e diversidades. E aqui a gente tem a descrição, né, que ela abarca e traz aqui um destaque aos elementos indivíduos das várias matrizes étnicas constitutivas da nacionalidade brasileira, compreendidas sobre uma perspectiva de reconhecimento das diferenças culturais e de respeito à diversidade, que estão na matriz de referência atrelada à BNCC, e a nossa habilidade essencial também está atrelada à BNCC. Então, por isso que elas se convergem também. Tudo bem? Agora nós traremos uma de história, que a Elisângela vai mostrar para nós. Agora vamos lá, gente. Essa daqui eu peguei lá da AP2, né? Como o Doni acabou de falar e falou o caminho para vocês, você entrando lá na sede, você vai em Pedagógico, plataforma CAED, e lá você vai em Resultados, ele vai te dar várias abas, lá, vários cards para você escolher resultados, você vai entrar e vai conseguir observar aí, de acordo com a sua disciplina, né, e o ano, né, Doni, qual foi a habilidade aí mais em defasagem que a sua turma teve, e poder trabalhar essa habilidade, né, com o aluno lá na recuperação e no aprofundamento, né? Exatamente. Como o nosso foco aqui é 9º ano e terceira série, nós trouxemos do 9º ano, mas vocês podem consultar da terceira série também. Isso, tá? Então, eu peguei lá as habilidades que a gente teve mais defasagem em história, na P2, foi essa habilidade 17, né, que entra na habilidade 3 ali, identificar e analisar os processos sociais, econômicos, culturais e políticos do Brasil a partir de 1946. Se a gente vê, olha como ficou o percentual de acerto nessa atividade, 23%. Então, o que a gente pode ver aí a partir disso, né? A gente deu uma analisada aqui, só voltar um pouquinho, habilidade 3, e ela vai entrar lá naquela matriz de referência, quando a gente fala sobre o SAEB, né, que é o foco dessa nossa formação, a gente pode entender que lá no eixo 6, que é o eixo de conhecimento, que está lá na matriz de referência, que está no material que vocês podem imprimir, até que é pouquinha coisa, eu vou até mostrar aqui depois a pouco, é só os eixos, são 6 eixos de conhecimento e 3 eixos cognitivos, né, que vão entrar na matriz. Lembrando que ela vai fazer o 9º ano como amostral, né, Doni? Nesse primeiro momento, né? Verdade, bem lembrado. Né? Então, ela vai levar a gente até o eixo 6, relações de trabalho, produção e circulação. Foi o que mais
nós conseguimos identificar, né, como que poderia ajudar aí ao desenvolvimento dessa habilidade 3, tá? São temáticas, né, são tematizados itens como concentração de recurso financeiro e material, reforma econômica, desigualdade econômica e social, né, rotas nacionais e internacionais, fluxos migratórios, características demográficas e econômicas, né? Então engloba toda essa temática para a gente estar trabalhando esses conceitos com os nossos alunos, para a gente estar chegando a desenvolver um pouco mais aí nas próximas avaliações essa habilidade. Continuando. Aqui é uma consulta que nós fizemos. Então, pegamos lá a P2 de uma turma de uma escola da nossa diretoria. Inclusive, essas consultas de porcentagem de habilidade são de escolas do geral da nossa diretoria. Tudo bem? E aqui, nesse exemplo, nós temos aqui a quantidade de participação, né? O número de itens respondidos. A gente vê que tem alunos que respondem todas as questões, mas o número de acerto não chegou a 100%. Por quê? Se a gente verificar ali, também do lado, tem a categoria de desempenho. O que significa isso? Ela pode estar abaixo no desempenho médio ou no desempenho elevado, tudo bem? É o nível de proficiência aí da nossa área de conhecimento. E se a gente verificar aqui na barrinha, né, arrastar a barrinha aqui para o lado, a gente vai ver o seguinte: temos quais questões de quais habilidades que os alunos acertaram ou não. E aqui também temos aí uma consulta da P2 de uma turma X, né, a participação, e a gente pode ter um panorama geral, né, a gente pegou a mesma turma, a participação, a média de itens respondidos, a porcentagem de acerto, a proficiência muito baixo, médio, alto, né, baixo, e ali cada questão, foram 10 questões, né, 10 habilidades traçadas, mas cada habilidade tem uma especificidade, né, que a gente verificou anteriormente, e a porcentagem de acerto. Então, pessoal, a gente achou importante trazer esse material aí para vocês, né, para os professores estarem sabendo o caminho que vai fazer aí para estar trabalhando com seus alunos, as habilidades que estão de defasagem, né, nessas provas anteriores, na AP, a gente achou legal trazer, porque é baseado nas habilidades da AP, que a gente tem a matriz de referência dos eixos, né, de conhecimento dos eixos cognitivos trabalhados em ciências humanas e também em ciências da natureza. E ainda não tem a sua escala de proficiência, né, Dona? A gente só tem português e matemática, tá? Então, assim, nós trouxemos agora, né, o material de referência aí para vocês, estamos deixando aí. Infelizmente, nosso tempo foi curto, né? Nós temos horário aí programado para a nossa formação. Gostaríamos de ter mais tempo para estar trabalhando com vocês aí com mais cuidado, né? Teremos outras oportunidades, né? E qualquer dúvida que vocês tiverem, coloquem lá no formulário, né? Que vai estar disponível aí para vocês preencherem com o forms da presença, tá bom, gente? A gente agradece muito o carinho de todos vocês, né? A disponibilidade que tem de nos ouvir, de interagir conosco. Eu gostaria também de agradecer aí a atenção, a participação de todos, né? É muito importante para a gente a interação de vocês, é muito importante para vocês, o comentário que vocês deixam lá no formulário da lista de presença, e considera todas, as críticas também, construtivas, as sugestões, né? São muitas das sugestões que a gente usa nas nossas formações e, assim, não conseguimos esgotar tudo que gostaríamos, né? Mas eu acho que a gente conseguiu trazer informações úteis, informações que a gente pode trazer para a sala de aula e melhorar cada vez mais. É isso aí, gente. Agradecemos toda a nossa equipe pelo apoio, a todos vocês aí pela paciência, né, e por nos ouvir aí. Espero que nós
tenhamos auxiliado vocês aí. Como o Dani falou, esse assunto não está esgotado, né? Nós falaremos em outros momentos também, e dúvidas vocês podem deixar lá no formulário, que a gente tenta responder todas, e lemos todas com muito carinho, né? Obrigado, Bom, pessoal, a gente agradece muito a todos vocês. Um ótimo dia.